pessoal, hoje nós vamos falar sobre Francis Bacon. Francis Bacon foi um filósofo empirista inglês, nascido em Londres, e ele viveu de 1561 a 1626. Ele tinha uma grande confiança na ciência, né? Um período aí pós-Idade Média e tal, onde se tinha uma confiança muito grande na ciência. E para ele, para Francis Bacon, fazer ciência significava um contato muito direto mesmo com a realidade, com a matéria mesmo, né? Para ele, a experimentação científica era a experimentação direta na matéria, sem aí, para ele, por exemplo, as pressuposições, as preconcepções que os cientistas traziam, né? Bem como também as teorias todas, etc., que o cientista trazia, isso para ele deveria ser descartado. Para ele fazer ciência era a experiência mesmo, concreta, ali que surgia realmente o conhecimento científico. Então, ele desconfiava do racionalismo, justamente porque o racionalismo trabalha muito com a linguagem, com palavras, com termos, etc., e também a própria matemática, ele achava que também lida com símbolos e simbolismos, etc. Aquilo que acessava diretamente mesmo a realidade era o método da experimentação direta, empírica, na realidade. Por isso que é um filósofo empirista. O filósofo racionalista acredita que o fundamento da verdade está na razão, como, por exemplo, Descartes. E os empiristas acreditam que o fundamento da verdade está na experiência. É dali que vem a verdade, dali que se acessa realmente, que se faz ciência real através do acesso direto na realidade. Então, o Francis Bacon tinha essa concepção, e ele acreditava, o método que ele utilizava, que dizia que era um método científico, era o método indutivo. O que é o método indutivo? Você tem, por exemplo, eu pego uma bolinha de tênis, vamos supor. Eu deixo essa bolinha cair, e ela cai, né? Eu a solto e ela cai. Aí eu faço a experiência uma segunda vez. Por uma segunda vez eu deixo essa bolinha cair. Eu largo, eu solto, ela novamente cai. Então, disso, aí eu faço a experiência de novo, dá o mesmo resultado. Eu solto a bolinha e ela cai. Então, dessa experiência particular feita sucessivas vezes, eu faço uma indução, não é? Eu chego do conhecimento particular para um conhecimento, para uma regra universalmente válida, que é, sempre que se solta um objeto, este objeto cai. Isto é uma regra que tem pretensão universal. Então, eu passei do particular, da experiência empírica particular, eu repeti essa experiência sucessivas vezes, e através disso eu consegui chegar na lei, numa norma universalmente válida. Isto é o método indutivo. Este era o método que Francis Bacon dizia que deveria ser usado, e não o método dedutivo, que é o seu oposto. O método dedutivo é partir de uma regra universal e dela deduzir alguma coisa na experiência particular. Então, o método indutivo passa do particular para o universal. O método dedutivo passa do universal para o particular. Esse método, eu poderia dar um outro exemplo. Vamos supor que eu derramo água na mesa com um copo. Eu viro o copo, cai, a mesa fica molhada. Eu faço uma segunda vez, uma terceira vez essa experiência, eu constato e crio uma lei universal. A mesa em contato com a água fica molhada, por exemplo. Então eu tenho uma regra universalmente válida que foi atingida, foi construída através da experiência particular. Ou seja, a experiência empírica está na base, epistemologicamente falando, não é?
né? Epistemologia, o que que é? É o estudo da onde vem a origem, né? É o estudo que se pergunta de onde vem o conhecimento, como surge, o que é o conhecimento, de onde ele surge. Então, para os empíricos, para os filósofos empiristas, o conhecimento surge da experiência direta. Eu tenho que fazer várias vezes a mesma experiência, então eu adquiro conhecimento sobre a realidade, sobre o mundo externo. Francis Bacon, ele é um grande entusiasta da ciência, e ele cita aí 3 inventos que mudaram o mundo: a imprensa, a bússola magnética e a pólvora. A pólvora levou a guerras. E ele acredita, então, como eu falei, né, nesse método empírico, é um filósofo empirista, no método empírico, método através da experiência prática, da experiência particular, para se chegar, então, às verdades universais. Mas nesse método de apreensão da verdade, o ser humano deveria tomar cuidado, não é, com 4 ídolos, né? E aí nós temos que entender o que são esses ídolos em Francis Bacon. Esses 4 ídolos, para Francis Bacon, são 4 entraves, são 4 coisas, 4 elementos que prejudicam a objetividade na apreensão do conhecimento, né? Que turvam aí essa nitidez com que o ser humano, com que o cientista pretende ter acesso aí ao conhecimento. E ele escreve em sua obra Novum Organum sobre esses 4 ídolos. Então, o que seriam esses 4 ídolos para Francis Bacon? O primeiro é uma alusão ao mito da caverna de Platão. É o ídolo da caverna. O ídolo da caverna são as concepções subjetivas que o ser humano possui, não é? Como enquanto indivíduo, né? Olhando para o conhecimento, ele tem seus preconceitos, ele tem seus conceitos prévios, a priori, que prejudicam na clara e nítida apreensão do conhecimento. Então, ele tem que tomar cuidado com essas preconcepções que ele tem. Da mesma forma, existe também o outro ídolo, que se chama ídolo da tribo, que é a mesma coisa que o ídolo da caverna, só que o ser humano enquanto espécie humana. O ser humano enquanto espécie humana tem limitações. Se eu olho aqui na mesa, eu não estou vendo, mas tem micróbios, tem micro-organismos em todo lugar, no ar, etc. Não é que eles não estejam ali, eu não estou vendo-os. Eu não estou os vendo. Por quê? Por causa da minha limitação. Eu não enxergo um objeto microscópico. Eu só enxergo objetos macroscópicos. A mesa eu enxergo. O micro-organismo ali, não. Isso por quê? Porque ele não está ali? Não, porque ele está ali tanto quanto a mesa. Só que eu, enquanto ser humano, só consigo apreender o objeto mesa, que é macroscópico, que pode ser visto sem o auxílio de nenhum instrumento óptico, de nenhuma lente, de nenhum instrumento que vai me ampliar, me amplificar aquele ser ali para uma escala que possa ser possível para mim apreender, então, aquele objeto. Essa limitação é inerente à espécie humana, enquanto espécie, não é? Então, é um ídolo da tribo. Né? O ídolo da caverna é a limitação minha enquanto indivíduo. Meus conceitos prévios, minhas limitações, né, que o indivíduo possui enquanto indivíduo. O ídolo da tribo é a mesma coisa, só que enquanto espécie humana. Não é? Enquanto espécie humana, o ser humano possui limitações. Né? Ídolo do fórum. Ídolo do fórum são... E aí ele faz ele está se reportando ao fórum romano, né, que era lá a praça pública, que tinha onde os indivíduos iam lá para discutir política e questões no fórum, né, ou fórum,
no aportuguesado, a palavra aportuguesada, né, original em latim, fórum, o local de discussão, né, onde há confronto de ideias, né. Nós temos hoje os fóruns jurídicos, né, onde há os embates, né, entre advogados, onde se confrontam teses, né, no fórum. E a ideia é do Fórum da Antiga Roma, onde havia discussão. E ele diz, o Francis Bacon, que onde há discussão, há retórica. A retórica, ela é algo que turva também o verdadeiro conhecimento. A retórica, ela falseia, ela ilude, não é? Ela dá uma aparência, ela cria uma verossimilhança, mas que não condiz, que não com o verdadeiro objeto do conhecimento, muitas vezes. Então, a própria linguagem prejudica na absorção, né, na apreensão do ente que eu estou querendo conhecer, no objeto que o cientista está se propondo ter acesso, né? Então, a linguagem, o ídolo do fórum, para Francis Bacon, é outro ídolo que o ser humano deve se acautelar na hora. Ele deve ter ciência de que existe essa questão da linguagem em si, né? Das palavras como falseadores da verdade também, não é? E por último nós temos o ídolo do teatro. O que seria o ídolo do teatro? O ídolo do teatro são sistemas, e aí sistemas políticos, sistemas teológicos, sistemas filosóficos, enfim, até sistemas científicos, que na verdade falseiam a realidade, que processam a realidade dentro de um sistema fechado, uma cosmovisão fechada da realidade, com seus conceitos, etc., que vai trabalhar a realidade de uma forma limitada dentro de um sistema fechado. E isso para Francis Bacon também falseia a realidade. Lembrem-se que Francis Bacon tinha uma desconfiança muito grande com essas coisas. Ele preferia lá o acesso direto à realidade mesmo, né? A experiência particular, direta. Esse tipo de acesso à realidade, tão direto, e esse empirismo tão radical assim, nós não encontramos muito na história da ciência. Porque, se tu olhar, por exemplo, Newton e Galileu, tu vai ver o método dedutivo ali. Tu não vai ver essa indução a partir da experiência particular, como queria Francis Bacon. Tu vai ver isso no Skinner, que acreditava que não precisava nenhuma teoria de aprendizagem, bastava a experiência concreta de tentativa e erro para o aprendizado, por exemplo. Tu vai ver em alguns teóricos, em alguns autores. Mas isto não é uma coisa constante na ciência. O fazer ciência não se dá desta forma em geral, com esse empirismo tão radical como queria Francis Bacon. O acesso, né, ao fazer científico, né, nós podemos citar Galileu e Newton, por exemplo, usavam naturalmente a dedução. Eles formulavam hipóteses, não é? E depois iam testar essas hipóteses, né? Nós já estamos trabalhando com dedução. Indução é o inverso, né, como nós vimos. Então, o método dedutivo foi muito utilizado na ciência, e não tanto o método indutivo a partir desse empirismo tão radical como queria Francis Bacon. Bom, pessoal, então foi aí, falamos hoje sobre Francis Bacon, esse filósofo inglês empirista. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal.